Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui, como sempre acontece, depois de um distanciamento de 2 dias, que tem fim de semana que nos separa, né? Do seu programa preferido, de todas as noites, com aquelas informações que você quer detalhamento, ou muitas até que você nem sabia, porque trabalhou o dia inteiro, está sentando agora na frente da televisão e quer ficar bem informado. Pois fique satisfeito, fique tranquilo, porque a partir de agora está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul o nosso Atualidades Pampa. Alguns dos assuntos que serão tratados neste programa. Alcolumbre e Rodrigo Maia debocham do presidente em encontro em São Paulo. Pobre Brasil. Vamos falar sobre a inovação na indústria brasileira. E as gurias do Brasil estreiam com vitória 3-0 sobre a Jamaica na Copa do Mundo Feminino. Nation League, a final em Portugal, Fórmula 1 no Canadá e Copa do Brasil no Brasil e a seleção brasileira sem artista aqui no Beira-Rio, para você ficar ligado no esporte esse final de semana. O grande problema dos idosos brasileiros, mesmo aposentados, voltamos a trabalhar. E por que o caso Wuhan não teve tanta repercussão na mídia? São assuntos palpitantes, eu diria aos senhores, porque todos eles estão nas grandes manchetes, nos jornais, nos programas de rádio, de TV, na internet, enfim. E até com relação ao tema do Chicantofone, o ex-marido da senhora que causou toda a celeuma na vida de Neymar, que está no mundo inteiro, que ninguém sabe se é Nagila, se é Nájila, eu sei que ela é ágil, eu sei. Isso é uma se ela é Nagila ou Nájila, eu não sei, mas que ela é muito ágil, ela é. Dona Magda, eu tinha dado quero fazer uma correção a mim mesmo, porque ao ela aparecer oficialmente e prestar a declaração, veio o nome dela como oficialmente. Ela é com acento e com J, Mari. É Nájila. É com acento e com J. Muito bem. O marido da senhora, ex-marido da senhora Nájila Trindade, queixou-se ontem num programa de televisão que até ameaçado ele está sendo nas redes sociais se o Brasil não for bem na Copa, em função do distanciamento, digamos assim, do jogador Neymar. Durma-se com um barulho desses e eles continuam. Ela daqui a pouco vai sair numa revista dessas nua, ele vai sair num outro lugar. Agora eles são as estrelas desta nossa mídia, da qual fazemos parte nós aqui, que por muita falta de assunto, dá grandes manchetes e grandes horários para este tema. Gustavo Vitorino, qual é a fofoca que está rolando? O Rodrigo Maia e o presidente Alcolumbre do Senado e da Câmara Federal se encontraram nesse final de semana para dar uma entrevista para a Folha. Entre as pérolas, os dois disseram entre risos e gargalhadas: o Bolsonaro vai ter que nos aturar por mais 2 anos. Ao que um deles, o mais gordinho, riu mais e disse: e nós vamos ter que aturar ele também por mais 2 anos. Não vou entrar muito na expressão, mas acho que isso define bem o que está acontecendo hoje no Brasil. Me parece que a resistência das casas comandadas pelo Centrão, e os 2 principais líderes se reuniram e falaram poucas e boas, deixando bem claro de que vão ser contra tudo e contra todos os projetos que Bolsonaro apresentar, define bem o perfil hoje no país. É uma guerra surda. O Brasil começa com uma guerra de ideias, de pensamentos, que agora começa a fugir ao controle. Alguém sobre esse assunto, eu gostaria de dar uma favor? colaboração, dona Magda, porque nós criticamos aqui a estratégia do governo no início por subestimar a negociação, e parece agora que o governo passa a pagar um preço caríssimo, porque ele entregou as 2 casas legislativas ao partido que é hoje o maior opositor
ao partido governista, que é o DEM. Né? Então, tanto o Rodrigo Maia como o Alcolumbre são do DEM. E eles almejam a presidência da casa. Então, para mim, foi um erro de estratégia apontado por nós aqui em fevereiro. Até talvez o pessoal não entendendo muito, achando que era uma crítica pela crítica, mas não. Nós achávamos que a negociação era importante porque nós sabemos o quanto é importante tu aprovar um projeto no Congresso. Né? Embora até os comentários que se dizia, não, o povo depois vai forçar. Não, o povo tem que trabalhar, o povo não tem tempo de ficar fazendo política. A gente precisa fazer política para atingir os objetivos. E eles nunca foram também sensíveis ou receptivos aos anseios do povo. Porque se fosse, o povo não estava na desgraça que está, né? Pareceu que sim, depois da manifestação, o povo foi para a rua a favor do presidente Bolsonaro, a favor da reforma da Previdência, a gente já comentou muito sobre isso. E naquela mesma semana veio a notícia do pacto entre legislativo, executivo e judiciário, pois esse pacto parece que não vai sair. Empacou, exatamente. Eles vão deixar para depois. O pacto continua, só sem o executivo. Não. Agora, eles querem reformular as questões do pacto e tudo mais, então não vão assinar por enquanto. Então, realmente, o Gustavo tem razão, é o legislativo que agora quer realmente fazer toda a articulação para o que estará ou o que não estará dentro do pacto. Eu concordo com o que foi dito aqui. Quando escolher os dois presidentes da casa, eu digo, o Bolsonaro vai viver um inferno. Porque esses dois vão cobrar caro o apoio. E é o que eles estão fazendo, estão cobrando caro o apoio. Eles querem cargo, querem cabide, querem recurso, querem dinheiro. Bolsonaro precisa de 248 milhões, remanejar do orçamento 248 milhões para manter os programas sociais. Eles não querem liberar. Não querem. Aí apareceu uma juíza lá da Bahia agora, uma juíza federal da Bahia lá, que movimentada por um sindicato do Piauí. Sindicato de professores, não sei o que, do Piauí lá, deu uma liminar dizendo que não pode fazer o contingenciamento das verbas da educação. Todo mundo fez, aliás, a Dilma foi caçada porque não fez contingenciamento, né? E aí aparece uma juíza lá e dá uma decisão como essa. Quer dizer, o negócio foi uma exclamação. Falando em fazer ou não fazer, varíola, rubéola, poliomielite, meningite, gripe e muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública, graças à vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre garante que a vacinação é segura. Além de evitar doenças, as vacinas salvam vidas. Só entra no calendário nacional as vacinas com garantia de segurança e eficácia. Baixe o aplicativo #EuFaçoPoa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Se você ainda não pôde se vacinar em um dos 4 postos de saúde com horário estendido até as 22 horas, cuide da sua saúde. Prevenção ainda é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. As vacinas são importantes para todo mundo, mas para algumas pessoas, como crianças e idosos, elas são imprescindíveis. Consulte o calendário nacional de vacinação e fique seguro. Basta procurar qualquer uma das 140 unidades de saúde de segunda a sexta-feira. O acesso aos serviços de saúde foi ampliado, com 4 postos com horário estendido até as 22 horas, a implantação de uma clínica da família na Restinga, com médico, dentista, farmácia e exames, além da abertura de 338 novos leitos hospitalares. Você tem muitas opções e nenhuma desculpa para não se vacinar. Baixe o app Eu Faço Poa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Falando em cidade, a manchete da Carla, eu vou já logo no começo do programa, até saindo um pouco da política, porque não deixa de ter a ver algumas coisas, né? A Carla nos traz um assunto, me desculpem aqueles que sabem, o que conheciam, que eu desconhecia. E acho que quando 1, 2, 3 desconhecem, tem muitos outros que desconhecem. E é muito importante. No final de semana, encontrei com alguns amigos e um deles me fez um questionamento. Por que a imprensa não está falando do caso Juan?
Como falou do caso Bernardo, que mereceu a importância que teve e que tem que continuar sendo falado, como falou do caso da Suzane van Richthofen, como falou do caso da Isabela Nardoni, entre tantos outros assassinatos, crimes cruéis que aconteceram no Brasil. O Juan, da mesma forma, foi assassinado pela mãe e pela companheira, mas não mereceu o mesmo espaço na mídia como os outros. A questão aconteceu, o crime aconteceu no dia 31, sexta-feira, 31 de maio. Elas estão presas e elas confessaram o crime. O que elas fizeram? Elas mataram com uma facada no coração, o Juan, 9 anos ele tinha. E depois elas esquartejaram, porque o que elas queriam? Queimar a pele, depois triturar os ossos, e não deu certo o plano delas. Então elas esquartejaram, colocaram em algumas mochilas e foram descarregando as mochilas nos córregos que tinham próximo da casa delas. E foi descoberto, e no dia 1º elas foram presas e algumas mochilas foram encontradas, inclusive, dentro da residência. Pois esse menino já vinha sofrendo há muito tempo. Há 1 ano atrás, a mãe dele confessou que cortou o pênis dele, porque ele disse que queria ser menina. Então elas decidiram que cortariam o pênis dela. E essa pergunta, o porquê que a mídia não está falando do caso Juan, essa pergunta, ela correu realmente às redes sociais, e um dos que questionaram foi o próprio filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que falou que alguns veículos de comunicação que muitas vezes sofrem realmente retaliações e tudo mais, foram esses que trouxeram, fora o Correio Brasiliense, porque foi no Distrito Federal, quer dizer, foi uma questão bem local. Pouco se falou do caso do menino Juan. Até gostaria que as pessoas se comunicassem através do WhatsApp e nos contassem se ficaram sabendo, através de que mídia ficaram sabendo, porque realmente é chocante. Essa mãe, que se juntou a essa companheira, perdeu há uns 5 anos atrás, eles moravam em Rio Branco, e perdeu a guarda para o pai e fugiu com o menino. E o pai agora recebe a notícia de que... e recebeu o corpo do menino em Rio Branco, enterrou o menino morto, e sabendo que ele passou por tanta coisa. E junto nessa composição familiar estava também vivendo a filha da companheira, também 9 anos, e que provavelmente os dois estavam já há 3 anos em cárcere privado, porque não frequentavam a escola, não iam a lugar nenhum a não ser na igreja. Esse é o caso do menino Juan. Meu Deus do céu. É um horror, é monstruoso, é uma brutalidade. Outra coisa, uma brutalidade. Dona Magda, tem um outro caso que aconteceu em São Paulo, com a morte do jovem ator do SBT, o Rafael Gabriel. Isso aí me deixou profundamente chocado, porque menino de apenas 22 anos, professor de inglês, arruma uma namoradinha de 18 anos, uma menina linda, os dois se apaixonam e começam a ter um relacionamento. E aí o pai dela não queria o relacionamento dele. Aí, em determinado momento, ele pede o auxílio do pai e da mãe, pegaram um carro e foram até a casa do pai, né? Para conversar, peraí, por que você não quer deixar o meu filho namorar a sua filha e tal, etc. Quando eles desceram do carro, eles desceram um pouquinho, foram caminhando, ele já saiu que nem um louco, atirou primeiro no menino, no Rafael Gabriel, que protegeu a noiva, empurrando a noiva, a namorada, a filha, ele ia matar a filha também. Aí ele olha pro pai, mata a mãe, pega o carro e foi embora. Matou pai e mãe do noivo. Sim, matou a família. Matou a família dele. Também, Ele e a família. Sim, o menino e os pais. E aí eu pergunto, mas que mente é esta que efetua um crime desse porte, dessa natureza, simplesmente que ele era possessivo, ele não queria que a filha namorasse ninguém. E teria surgido o boato que talvez a menina estivesse grávida, mas sabe, uma coisa... Esse homem abusava dessa filha. Ele foi preso agora no final da tarde. Esse homem abusava qual foi a pergunta que ele disse pra polícia? Eu tinha que ter matado a minha filha e minha mulher também. Meu Deus. A gente foi preso agora no final da tarde, foi preso. Ele disse isso pra polícia. Gente, onde é que isso vai parar? Agora, criança, O que está acontecendo com a cabeça das pessoas, gente? Como é que uma mulher faz isso com seu próprio filho? Como é que um homem mata 3 pessoas porque não queria que a filha namorasse e ainda está arrependido porque não matou a mulher e a filha? Aí não merece pena de morte. Pois é. Para isso não tem pena de morte. E também outro caso, Magda, que chocou as pessoas foi porque na sexta-feira uma menina no Tocantins de 13 anos, ela entrou em contato com um amigo nas redes sociais através de um aplicativo de mensagens, denunciando que o pai dela abusava dela e ela estava sangrando, estava muito mal, precisava ser levada ao hospital.
O amigo, que também tinha a idade de 14 anos, ele muito nervoso, ele falou, pega uma faca e tenta se defender, tenta matar ele. E daí ela falou, eu não posso, ele tem uma arma e está me ameaçando. Então, através dessa denúncia, o menino não soube o que fazer, falou para os seus pais, os pais fizeram uma denúncia e quando a polícia chegou à casa desse homem, ele estava então fechando as suas calças quando atendeu a polícia, falou que nada estava acontecendo, mas quando a polícia entrou na residência, encontrou a menina sim sangrando, passando muito mal e chorando, e ela então pediu ajuda através das redes sociais a um amigo e tudo isso se descobre, porque a gente fala, alguma coisa muito perturbadora acontece com as pessoas hoje em dia. Elas se acham intocáveis e veja, elas têm um problema sério na questão de afeto, na questão da sensibilidade, as pessoas confundem as coisas, eu não sei, literalmente não sei, porque um pai que faz isso, um pai que não tem medo de matar a sua própria filha, que não tem remorso ao colocar a sua filha em risco, ao colocar uma arma para ela, e uma mãe que não tem o carinho e o amor e o afeto, porque a criança não sabe o que acontece, a criança não tem a noção do que é carinho ou não, ela é acostumada com o que ela recebe, e é impossível que uma mãe não dê carinho a um filho, né? Um pai não dê carinho a um filho. Não é impossível a gente ver essas coisas todas, mas tem coisas que são possíveis de serem feitas, possíveis de serem remediadas. Por isso, preste atenção nessa notícia que eu vou dar a vocês, ela é muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo, porque são aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Os estudos mais recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, ligue para o telefone 3061-7373. Se você não for daqui, 51 é prefixo, o telefone é 3061-7373. E agende uma avaliação e um teste auditivo. Você tem que aproveitar essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando, que eu acho isso mais importante também, que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, não perca tempo. Ligue logo e agende a sua consulta. Marne Barcelos. Bom, eu fiz a minha manchete hoje em cima de algo que é muito importante para nós brasileiros. Quando você se aposenta, você chega a determinada idade, não os que se aposentam com 45 anos de idade, mas aqueles que se aposentam acima dos 60, 65, 70 anos de idade. O que é que você pensa? Eu vou comprar uma casinha na praia e vou dar uma descansada e deixar a minha oportunidade, a minha vaga para um jovem que quer trabalhar, que tenha vontade, que esteja saindo de uma universidade ou de um curso qualquer e quer enfrentar as vicissitudes da vida e do trabalho. Que trabalhar também é bom, mas tem horas que... porque trabalho é trabalho. Aí, o que acontece? A pessoa, depois que se aposenta, tem que procurar mais emprego. Tem que trabalhar mais, porque ele tem mais responsabilidade, que tem filho para ajudar, neto para pagar a faculdade, etc, etc. Então, eu tenho uma informação aqui para que vocês vejam que situação nós estamos vivendo no Brasil. Vou trocar os óculos aqui, que diz o seguinte, olha aqui. O número de idosos brasileiros, pessoas com mais de 60 anos trabalhando, cresceu 37% nos últimos 7 anos, passando de 5,5 milhões no primeiro trimestre de 2012 para 7,5 milhões no período de 2019. Segundo o levantamento de uma consultoria, um grande salto foi em ocupações ligadas ao comércio como vendedores em domicílio. Eram 27 mil e passaram para 190 mil. A pessoa sai de domicílio, de casa em casa, tipo aqueles mascates, aqueles bufarinheiros, que é um termo muito antigo, que significa exatamente isso. Houve um boom também no número de trabalhadores idosos trabalhando como alfaiates, que eu pensei que poucos existissem, modistas, chapeleiros e peleteiros, aqueles que trabalham com pele de animais, de 12 mil para 131 mil. Então, qual é a expectativa do brasileiro, o mortal, você, nós que trabalhamos na iniciativa privada? É terminar, entrar na aposentadoria e continuar trabalhando. Até o último dia da vida, até o último suspiro. Dar o bom dia, boa tarde, boa noite e tal, e partir para outro mundo diferente desse que nós vivemos. Então, essa é a situação do brasileiro. Você vê que na França, por exemplo, o mínimo de aposentadoria permite que o cidadão viva com o mínimo de dignidade. E eu pergunto,
Quantas pessoas no Brasil ganham como aposentadoria um salário mínimo e vivem com esse salário mínimo e ainda ajudam filhos com esse salário mínimo? É uma coisa espantosa. Esse número não tem. 60% da população. Quanto? 60% da população. Mas então não tem. Quer dizer, como é que nós vamos fazer com que esse país cresça? Essas pessoas saberão votar? Como esse caso hoje aí, que é o caso mais rumoroso que o Brasil inteiro está falando, notícia que o Moro estaria envolvido por causa daquela conversa com o Deltan Dallagnol, que ele quebrou a ética do juiz, etc. As pessoas Gilmar Mendes fez uma crítica a ele severíssima. Então já querem eles. O princípio básico de tudo é acabar com a Lava Jato, como se o Lula não tivesse feito nada, como o problema da Petrobras. Não, é tudo mentira. Ele sai como herói, como a Cristina Kirchner, que passou para 42 pontos e baixou para 25 pontos na Argentina, o Maurício Macri. Vai se eleger de novo, vai ser mandatário da Argentina. E o pior não é isso, né? Já que tu estás falando da Argentina, no caso da Argentina, eles têm um sistema diferente de eleições. Lá, nós, por exemplo, a gente escolhe num único dia os governadores. Lá na Argentina funciona diferente. Em cada província, de uma determinada época, é feita as eleições. E até o momento, infelizmente, o Maurício Macri não está honrando, não está tendo apoio. Quem está vencendo, na grande maioria das províncias, é justamente o partido da Cristina Kirchner. Peronismo. É o peronismo. Bom, vamos então pegar esse assunto, tá, do Moro. E aqui diz assim, ó. Eu tenho alguns e-mails já recebidos, eu quero dividir com vocês e vamos trazer para a mesa esse assunto. Quanta alegria ver raiar o dia sob a luz da verdade. Como é bom de se ver o sol amanhecer, a mentira morrer e os bobos perdidos sem saber o que dizer. Isso é o Sérgio Severo. Carlos Pauleto, boa noite, Magda. Olha o ditado. Quem com grampo fere, com grampo será ferido. Eu até achei que ele estava se referindo ao meu coque, que eu achei de grampo, mas não era. Moro não foi imparcial e mais coisas virão. O caso do seu compadre, o advogado Zucoloto, que segundo... Duran, ganhava propinas nas delações premiadas, os 2,5 bilhões de reais, dinheiro público que o Dallagnol queria pegar para fazer uma fundação privada. Boa noite. Boa noite, diz o Manuel Azevedo. A OAB se manifesta a favor do afastamento temporário do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol. Entidade dos advogados se diz em estado de perplexidade a respeito dos áudios vazados por hackers. Infelizmente, esta mesma perplexidade a respeito dos áudios vazados, essa mesma entidade OAB viu nosso dinheiro se esvair pelos ralos da corrupção durante 13 anos de um determinado governo e não pediram o afastamento do ministro da Fazenda ou da Economia naquele tempo. Ou seja, concordo com a expressão que diz que a justiça é seletiva. Eu tentei um apanhado aí dos contras e os favoráveis. Por favor, claro. É muito justo o seu apanhado, dona Laura. Eu quero começar por um WhatsApp que nós recebemos na sexta-feira e a senhora me perquiriu, dona Marta, quando me perguntaram assim, Ruschel, pergunta para a Ana, foi dirigida a mim, Ana, pergunta para a Ana ou para o Ruschel o que ele acha da condenação do Lula. E eu vou minha manifestação inicial é exatamente o que eu disse na sexta-feira. Primeiro, que eu não analisava processos que não conhecia e no Estado regular de direito, onde há um promotor, há um juiz, há um advogado para fazer a defesa, toda a legitimação do processo estava ali. Esta foi a minha manifestação. Ponto. Bem, surgiram os fatos do fim de semana, fatos que eu julgo seríssimo. Vou pegar um apanhado, porque não vou cansar, porque todo mundo recebeu esses comentários, assim, mas coisa. Manda treinar melhor uma procuradora, um juiz se dirigindo ao Ministério Público, manda treinar melhor a procuradora para que ela faça perguntas melhores. Trocaram mensagens para evitar a entrevista de Lula, pois poderia eleger Haddad. Um juiz e um procurador tratando dessa questão. Discutiram sobre vazar o áudio da Dilma. E aí vocês leram essa questão. Aonde é que eu quero chegar, pessoal? A divisão, a justiça é feita por um juiz de direito,
um promotor e um advogado. A independência e a incomunicabilidade dessas partes é que garante a minha segurança das condenações. Na sexta-feira eu respondi tão seguro esta pergunta, dizendo, não, eu acho justo porque foi um processo legítimo, com primeira instância, segunda instância, tudo regular. Só que estas questões que vieram a público, dona Magda, são muito graves, porque elas levantam a suspeição sobre o processo. Por que eu digo isso? O que garante, primeiro, a Constituição, artigo 88, que não pode haver vínculo entre as partes. Então, não pode alguém julgar um processo que seja amigo da parte, ou que tenha até um ódio da parte, ou que não tenha, ou tenha restrições à parte. Essa é a primeira. E o Código de Processo Penal tem um artigo específico sobre isso, o artigo 254, inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer uma das partes, o juiz está suspeito. Ele não tem suspeição sobre o processo. Ele não é incapaz, ele não é corrupto, ele não é nada. Ele simplesmente perde as condições emocionais e legais de julgar um processo. Esta é a análise técnica, não a análise política, não a análise emocional, que a gente vê as manifestações e respeita, porque se mistura política com a parte técnica. Mas a parte jurídica é rigorosamente isso. Se o juiz, que é o presidente do processo, que conduz o processo, se ele pode combinar com o acusador medidas que ajudem até a condenação do réu. Então, a matéria que se discute é rigorosamente essa. Consequentemente, dona Magda, não é difícil imaginar que surgirão, sim, não a absolvição, e aí também é um segundo equívoco, ao se anular um processo, não se absolve, como eu já ouvi aqui o Marley, de uma maneira bem emotiva, dizendo, não, o que ele fez. Se ele fez, ele deve ser condenado e será condenado... Condenado em segunda instância já. Ele deverá, mas o que se diz aqui, Marley, é que ele está maculado na sua origem. Se ele, ao se anular um processo, não se absolve o réu, se faz um novo processo sem um juiz suspeito na condução, na presidência do processo, para que ele então seja condenado ou absolvido. Então essa é a primeira parte técnica. Ao anular-se um processo, não se anula a condenação. Então nós haveremos de ver agora, deverão entrar habeas corpus diretamente no Supremo, pedindo a anulação do processo. Isso muito pouca gente tem falado, mas eu tenho certeza que os advogados do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin deverá fazer, porque é exatamente porque o ato é a suspeição do juiz e a consequência, se atingido isso, seria se fazer novamente o processo. Bem, se faz o processo, se constata que ele é culpado, se condena o réu, novamente, sem problema nenhum. Essa é a discussão, dona Magda, tirando a parte emocional, tirando a parte política, porque os que são a favor do Lula livre, acham que ele tem que estar livre, os que querem o Lula preso, acham que ele tem que estar preso, mas processualmente, essa é a análise técnica para a bancada. Ou seja, não vai dar em nada, então, isso? Não. Eu acho que o habeas corpus pode dar sim, dona Magda, porque as questões que estão dentro do processo pedindo a suspeição do juiz que presidia o inquérito e o processo, eu acho que são muito sérias e serão analisadas. Tá bem. Quem vai falar sobre isso? Bom, então vamos mudar de assunto. Estou aguardando, tem mais alguém falando? Não. Então eu queria dizer o seguinte, sobre esse processo. Vamos lá, primeiro. Eu estou aguardando, aliás, eu muito ouvi aqui nessa bancada, quero ver as provas, eu estou aguardando as provas, porque até agora eu só tenho um trio de jornalistas que publicou num site que ninguém conhecia, começar a conhecer hoje, sendo que um desses jornalistas é marido do deputado, marido ou esposa do deputado Davi Miranda, deputado federal pelo PSOL. O Greenwald, que é o titular desse site, que divulgou isso, é amigo do Lula, ele se disse amigo do Lula, e é amigo do Jean Willis. Aliás, Jean Willis que cedeu a vaga na Câmara Federal para o marido do Greenwald. Começaram a entender como é que é? Bom, eu quero ouvir as gravações, porque até agora não vi gravação nenhuma. Aliás, se elas surgirem, são frutos de um crime, porque foram invadidos por hackers. Aliás, como os hackers gostam desse Greenwald. Lembra da história do Wikileaks? O Greenwald estava metido também. Aí os hackers procuraram ele, levaram material. Teve um assunto também da
da DSA, FSA, uma coisa assim, que é a agência... NSA, National Security Agency. Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que levaram material para esse Greenwald, e por conta disso ele ganhou uma porção de prêmios mundo afora, inclusive o Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo americano. Verdade. Só que muitos desses prêmios estão sendo pedidos de volta, porque ele nunca apresentou provas. Esse cidadão veio morar no Rio de Janeiro, porque lá nos Estados Unidos ele respondeu ao processo. Tem encrenca na Inglaterra. Inclusive, o marido dele, hoje deputado federal, Miranda, foi preso em Londres, no aeroporto de Londres. E mais, as ligações desses 3 jornalistas com o pessoal são evidentes. Basta só puxar, está na internet, basta puxar a ficha deles. Vamos avançar. Cadê as provas? Eu vou botar amanhã na minha página do Facebook, a dona Magda disse para mim ontem que se eu não pagar R$1.000 para ela, ela não deixa eu falar no programa. É verdade. E aí? Cadê a prova? Cadê a prova? Não está falando tecnicamente aqui, deixar a paixão de lado, coisa e tal. Eu estou falando tecnicamente, cadê a prova? Não gravaram a conversa do Lula com a Dilma, coisa e tal? Da Lula. Vários tentáculos. Porque na verdade okay. Aí o que aconteceu? No meio da discussão, a prova é ilegal. Bom, prova é ilegal. Desconsidera. A prova foi afastada dos autos porque a prova era ilegal. Mas tinha conversa, o áudio deles. Aí hoje teve gente botando esse áudio no ar dizendo, pô, mas agora pro Moro vale. Tá, mas então cadê a gravação do Moro? Cadê a gravação do Deltan Dallagnol? Cadê as provas? Eu quero provas. Por favor, e não me vem com tomada de tela do WhatsApp, porque isso aqui eu já disse, qualquer um monta. Basta eu ter o telefone, eu monto a conversa que eu quiser com a dona Magda. Ela pedindo 1.000, 2.000, eu monto a conversa que eu quiser. Tá, os aplicativos estão na internet. Eu quero prova. Prova. Cadê as gravações? Não, tá aqui. Tá aqui uma cópia da tela do WhatsApp, a conversa dos dois, no dia tal, data tal, data tal. Muito bem, vamos confirmar no servidor. No provedor de internet. Confirma a conexão, confirma a mensagem, confirmado. Muito bem, então é verdadeira. Fez um registro no cartório da veracidade, porque hoje é permitido, né, você registrar a veracidade. Não, até agora não vi nada. Tudo que tem até agora é um texto lançado na internet por um site que tem ligações ideológicas, um site de esquerda, em que o titular do site é amigo pessoal do Lula, defendeu a dona Dilma Rousseff, atacou o governo americano, dizendo que o governo americano estava investigando e bisbilhotando o governo brasileiro, hackeando o governo brasileiro. Nunca provou nada. Nunca provou nada. Por isso que lá nos Estados Unidos ele tem bronca. Aí veio morar aqui no Brasil. Aí eu levanto a questão. Quem está julgando e está fazendo esse fim de mundo? Vocês viram o Gilmar Mendes falar de suspeição? Eu vi. O Gilmar Mendes julgou uma ação do pai, do afilhado dele de casamento. E o seu Gilmar Mendes tem moral para falar de suspeição? Tem. O seu Marco Aurélio Melo, o diferente, o inovador, que adora o microfone, fala e no fim diz, não, mas precisamos primeiro investigar para ver a verdade dos fatos. Ninguém está investigando a verdade dos fatos. Os memes surgiram a tarde inteira, tá cheio de fake news, tem conversa ali que inacreditável. Eu fui olhar no site nesse site que ele publicou, nenhuma dessas conversas está lá. Estão inventando conversa. Que, não, a sentença está pronta. No mais tardar na quinta-feira eu solto isso, coisa tal. Nunca existiu essa conversa, não está nem no site dos denunciantes. Aí sabe o que eles estão se atendo? O inciso, o parágrafo 14 do artigo 5º da Constituição Brasileira garante sigilo da fonte. Sim, garante sigilo da fonte, mas não diante de cometimento de crime. Porque, diante de cometimento de crime, o sigilo da fonte é associação criminosa. Isso mesmo. É associação criminosa. Portanto, esses cidadãos podem ser processados e devem ser processados os 3 titulares desse site, a menos que tragam provas. Se trouxerem provas, muito bem. Então, vamos investigar e vamos julgar o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Exatamente aqueles que hoje são odiados no Congresso porque estão lutando contra a corrupção. Perfeito. A ideia de tirar os dois, acabar com a Lava Jato, já falei. Especialmente de tirar o Sérgio Moro, especialmente
numa candidatura ao STF, porque isso apavora os corruptos e ladrões. E é eles que estão lutando desesperadamente para derrubar a Lava Jato. Puxa. Dona Magda, a manifestação do Vitorino, né, não surpreende, vai em linha com o que ele pensa, e nem a do próprio site, que também vai na linha com o que ele pensa. O que me surpreende foi a manifestação do Moro, Dona Magda. É, exatamente. Vamos eu esperava dele exatamente isso que fez o Vitorino. Que negasse a veracidade, que negasse a existência, que dissesse que não fez, dissesse que são inverídicos, disseram que inventaram tudo que eles querem, ia pedir o áudio disso, que tudo que o Vitorino fez eu assino embaixo, porque o Moro é o sustentáculo de todo esse sistema. Ele deve isso para nós, o Moro. O Moro, veja bem, ele condenou um ex-presidente em cima da sua credibilidade, em cima da respeitabilidade, e o que ele disse? Ele usou o mesmo sistema que os corruptos usam, que é tentar resolver a matéria na preliminar, não é no mérito, é tentar na preliminar ou porque prescreveu, ou porque não vale, ou porque a prova foi mal obtida. O que ele não fez foi dizer que não eram verdades o que estava escrito ali. Isso eu quero ouvir do Moro. Ele pode dizer ainda, né, Dona? Ele pode dizer ainda. É inverdade, aquilo ali tudo não procede. E vou transcrever o que disse o Moro. Quando vazou a questão da Dilma. E vou dar textualmente, porque me dei o trabalho de anotar, Dona Mari. Porque a gente não pode ter um conceito pra gente e um conceito para os outros. Não vale, né? Nós já aprendemos aqui que o que vale para mim, vale para ti. Quando deu o caso do Moro, ele disse assim: o importante não é como foi obtida a gravação, mas o conteúdo que visa fraudar a lei. Isso quem disse? O Moro. O Moro disse que para ele não vale a forma da gravação, não interessa. Desde o que interessa é o conteúdo. Portanto, aplicando o conceito do Moro no Moro, eu vou passar por cima, porque o conceito é do Moro, não meu. Sim. Eu acho que todas as provas têm que ser recebidas legalmente. Tanto neste caso, como já achava naquela época. Eu não mudei o conceito porque mudou. Sim. Mudou a parte. Mas o Moro é que mudou o conceito. Ele achava que a forma não era importante. O importante era o conteúdo. Então, ainda aguardo, Dona Magda, que o nosso querido ministro da Justiça, para sustentáculo de todo um sistema que é baseado na credibilidade dele, ele venha nos desmentir, ele dizer que não conversou realmente com o promotor, que ele não combinou, que ele não montou estratégia, para enfrentar, para tirar o Moro o Lula da entrevista, porque poderia eleger o Haddad. Ali está escrito. Sim. A menos que seja falso, fake, né? Ou que ele demonstre para nós que foi fake, ele nega, de que foi desmontada a entrevista do Lula, porque se tinha medo que a entrevista dele pudesse fazer o Haddad ganhar a entrevista. Então eu quero dizer que concordo integralmente com o Vitorino e aguardo a manifestação do Moro com a mesma veemência do Vitorino. Bom, já que vocês todos concordam com isso, não vamos deixar de falar nesse assunto, mas eu quero falar sobre algo com o qual eu concordo também. Você sabia que a Pelucem é pioneira no estado em depilação? Depilação é segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Exatamente como eu disse, sem precisar marcar hora. Com 16 anos de atuação no mercado, trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Possui um sistema de depilação diferenciado. Eles trabalham com uma cera natural, exclusiva da Pelucem. Além disso, também executa a depilação egípcia, aquela que você usa a linha para depilar. E ainda trabalha com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Então lembre, depilação segura e rápida é na Pelucem. E você pode marcar hora, claro, se quiser, em um dos telefones que estão aparecendo na tela enquanto eu estou falando. Ou, se você preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços da Pelucem. Na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. Aquele que ficar mais perto de você. Portanto, não tem desculpa para não estar com a sua depilação em dia. Tem um endereço perto de você. Desculpa, mas eu tenho alguns compromissos e precisava interromper. Deixa a Carla falar, depois tu retorna? Com relação a tudo isso, escutando os colegas, foi exatamente o que eu queria, escutar as duas partes antes de me manifestar. Bom, dentro de limites éticos e republicanos, juízes atendem sim as partes, conversam sim com as partes. A gente realmente não teve um acesso, né? As conversas foram pinçadas, precisa saber o conteúdo total, o contexto, porque a gente sabe que uma frase fora de um contexto modifica
justifica completamente. Com relação ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, realmente em nenhum momento ele disse não existiu essa conversa. Ele, pelo contrário, disse assim, não achei nada demais nas conversas que foram reveladas. Isso que ele disse. Ele não negou que tivesse conversado com o Deltan Dallagnol. Só que ele disse, aquilo ali não tem nada demais. Juízes conversam com as partes. Então, acho muito cedo para fazer uma condenação, seja de um lado, seja de outro. Agora, o certo é, esse vazamento é completamente ilegal e pegar conteúdos do Ministério Público é crime e as pessoas vão ter que responder por isso. Essa é a minha análise por enquanto. Eu quero só fazer até por uma questão de justiça, porque na justiça tem a réplica e a tréplica. Então eu quero completar minha participação dizendo o seguinte: em momento algum o Sérgio Moro negou que houve invasão. Houve invasão do celular dele, houve invasão do celular do Dallagnol, houve invasão de pelo menos mais meia dúzia de procuradores, além de funcionários. 12. E a Polícia Federal está investigando. O que acontece é o seguinte, cadê a gravação? Cadê? Eu quero a gravação do Dallagnol conversando com o Moro. Cadê a gravação? É só essa pergunta. Porque aí, para a gente colocar no mesmo nível da conversa da Dilma com o Lula, que foi uma conversa entre uma pessoa investigada e um presidente que entrou numa gravação de uma conversa. Bom, foi afastado. Mas era uma escuta autorizada e estava dentro dos ditames da lei até uma determinada hora. Passou daquela hora que a coisa estourou. Mas cadê a gravação do Moro? Cadê o Moro falando? O Moro não negou. Claro que ele não negou. Ele disse... Claro, colaram do meu telefone aqui e das conversas que tem, ele disse, é perfeitamente normal, o que eu concordo com ele. Porque não tem advogado que não conversou até hoje com um juiz ou com um desembargador, passando detalhes e minúcias de um determinado processo. Isso faz parte. A lei obriga que o juiz receba as partes, seja o Ministério Público, seja advogado. Se o senhor Zanin nunca quis conversar com o Sérgio Moro porque preferiram ofender ele pela imprensa, atacar o Sérgio Moro, chamar o Sérgio Moro disso, daquilo, outro, e não conseguia conversar, é porque houve um erro de estratégia. Já o Ministério Público usou a estratégia de conversar com o juiz, sim. Excelência, esse processo aqui, nós temos que encaminhar uma busca e apreensão, temos que encaminhar É normal. É normal que o Ministério Público faça um requerimento ao magistrado pedindo, inclusive, poderes de polícia. E o juiz dá poderes de polícia ao Ministério Público para ele, sim, muitas vezes, fazer busca e apreensão. Isso acontece em vários processos criminais. É comum o procurador conversar com o juiz, até porque eles estão lado a lado e os procuradores, os promotores, lidam com o juiz o dia inteiro, eles se conhecem, têm telefone pessoal um do outro. Isso é normal. O que o advogado tem que fazer, quando competente, é se aproximar do juiz, conversar com o juiz. Excelência, o senhor me recebe tal dia, tal hora, eu gostaria de conversar com o senhor sobre determinado tema, sobre esse aspecto do processo, coisa e tal. Se o Zanin, o Lula e a turma deles fizeram errado e preferiram sair xingando o Moro, chamando o Moro disso, daquilo e daquilo outro, é porque erraram a estratégia. E agora, meu Deus, ele conversou com o promotor e não conversou comigo. Deixa a Roberta também colaborar. Gustavo, eu só gostaria de contribuir, né, com os posicionamentos aqui postos na bancada com o seguinte: independentemente se houve ou não essa conversa, eu gostaria de fazer um questionamento em nível moral e ético a todos nós. Se essas sentenças foram revisadas na segunda instância e foram no TRF4 aqui em Porto Alegre, que muito nos honrou a participação e o trabalho maestroso dos desembargadores que atenderam a todos os pedidos da defesa, a todos os pedidos da acusação, entraram no mérito, né, enfim, fizeram uma revisão. E por 3-0, eles entenderam que as sentenças do juiz Sérgio Moro, na época, estavam de acordo com a legislação. E eles fizeram essa revisão ao vivo, todos nós pudemos escutar, acompanhar, questionar. Houve um segundo questionamento, enfim. Então, assim, a gente está num processo democrático, a gente está seguindo as leis. Independentemente de qualquer questão que esteja acontecendo ou que aconteceu em nível de primeira instância,
O que eu convido a todos questionar é: os fatos ocorreram? A justiça está sendo feita? Essa é a questão. Né? Se aconteceu questões, enfim, que estão sendo desrespeitadas, eu acho assim, se houve uma sentença... Tem um rito que tem que ser seguido. Sim, e foi, né? Olha bem. Eu estou defendendo aqui o Sérgio Moro e o Daltan Dallagnol, porque até agora não vi prova. E as conversas que estão ali, que estão no site, não as que estão circulando pela internet, porque o Estadão acaba de publicar aqui, já foram identificados 11 diálogos diferentes e inexistentes. Sim. Então, assim, não, mas se houve fraude no rito, eu acho que tem que ser investigado. Mas até agora, pelo que está no site, eu não vi fraude no rito. E eu, na verdade, Gustavo, estou ignorando essa questão. Não, eu só estou me baseando na questão. Sim, porque senão a sentença não seria... Porque o que a gente analisa? Provas. Roberta, e as provas estão nos autos. Não, Roberta, só para responder tecnicamente... Uma questão é, se, por exemplo, se as provas, se isso interferisse numa prova, se a gente soubesse que houvesse uma ilegalidade numa prova. Houve? Não. Roberta, mas não é na prova, o que se discute aqui tecnicamente é na montagem do processo. É na montagem do processo. Então, o nosso tribunal aqui não está em julgamento. O que está se dizendo é o seguinte, se o juiz estava suspeito, a montagem do processo na primeira instância estaria viciado, então, o segunda instância, terceira, quarta, estariam julgando um processo viciado. Essa é a decisão. E não nada contra o segunda instância ou terceira instância. Eu não sei de instância, não sei de nada. Eu sei que o friozinho tá chegando por aí, mesmo que um dia faz frio, o outro já não faz tanto, mas tá aí. E o inverno vai chegar, e com ele um frio bem mais intenso. Aquele friozinho, o que dá vontade de fazer? Ir ao cinema, ler um bom livro. Você está com seu óculos em dia? Se não está, consulte seu oftalmologista e vá até a Center Ótica, porque a promoção Varilux e Rudenstock em dobro continuam. Você paga um par de lentes e ganha um segundo par da mesma qualidade. A Center Ótica ainda te dará o terceiro óculos, aquele que é somente para perto, aquele que é feito com aquelas mesmas medidas e grau da sua receita, mas para leituras em posições mais relaxadas, em ambiente privado. Eu tenho certeza, ou você tem que ter a certeza, que o melhor sortimento em armações e atendimento feito 100% por técnicas em ótica, muito mais segurança na adaptação do seu multifocal, é lá na Center Ótica que vocês encontram. E também depois, se você achou, mas é pouco, eu quero mais presente, eu quero lhe dizer que além de tudo isso, para ajudar esse friozinho, ainda tem lindas echarpes, é o brinde do mês de junho, ó. Tem descontos e brinde. Excelente acessibilidade e segurança dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes, na Soledade, número 565, loja 3, em Porto Alegre. O estacionamento é gratuito para o cliente que estiver em compras. Mais do que isso, você não vai encontrar em lugar algum. Nem isso você vai encontrar em lugar algum. Tudo isso que eu falei é só na Center Ótica. Vocês querem continuar falando? Bonito esse modelo. Bonito, né? Não, eu achei... Eu amei. Calma. Não, eu quero falar de livro. O Marne viemos aqui para fazer o quê? E a Ana não veio fazer? Discurso retórico. Eu só queria falar de um livrinho. Posso falar da noite. Tá, não, para só um pouquinho assim, ó. Meu amor querido do meu coração. Presta atenção. Não são eles que inventaram, é o assunto do Brasil. Mas dá um drop, senão fica o programa inteiro só mas disso. Mas olha que o caso do Sérgio Moro é mais pesado que um drop. Um tema técnico como esse não dá para dar em 2 minutos. Tá bom, a gente vai voltar. Então volta para o assunto, eu não vou falar mais da minha manchete. A manchete do Chicão, deixa eu te dizer o seguinte, Chicão, querido, assim, ó, ainda sou eu que conduzo. Deixa eu resolver. Deixa eu resolver. Não, mas isso não é tu que vai dizer se eu posso passar ou não. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Mário Barcelos. Primeiro vamos falar. Tá, tu não quer falar? Não quero falar. Não quero falar que é uma palhaçada. Que vem aqui, o programa já está quase indo para o final e só fala de Moro 3 pessoas. Não acho legal isso aí. Vamos lá. Não, eu quero só falar rapidamente desse livro da Marta Medeiros, maravilhoso. A primeira viagem que ela fez, o primeiro namoradinho, ela escreve no jornal O Globo e outros jornais brasileiros, e a nossa é aqui de Porto Alegre, né? Esse livro foi editado, inclusive, em Santa Maria, uma ilustração ótima, perfeita, a Marta Medeiros. Não a conheço pessoalmente, mas já li 2 ou 3 livros dela e quero dar meus parabéns a ela. Eu viajei na viagem dela, né? Os termos simples e maravilhosos. Que define um bom livro. Viajar nas páginas com o autor. Obrigado, não é para de ser. E quero falar a respeito do lançamento agora, em setembro para outubro, do livro do presidente Barack Obama.
uma autobiografia do presidente Obama vai ser lançada. Para que vocês tenham a ideia do prestígio e da credibilidade do presidente Obama, a editora pagou a ele 60 milhões de dólares. 60 milhões. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um autor recebe antecipadamente, eu não sei o X, quantas vezes será parcelado, mas recebe 60 milhões de dólares. Deve estar rindo à toa, né? Ganhou 400 mil dólares para fazer a palestra aqui em São Paulo. Achei que era 200 e era 400. E digo mais a vocês, sabe quanto o senhor George Bush recebeu pelo seu livro, a sua biografia? 10 milhões de dólares. Comparem a credibilidade e o prestígio do senhor Bush com a credibilidade e o prestígio do presidente Obama. O grande estadista americano chamado Barack Obama. 60 milhões de dólares. Ó, que bom, hein? Olha, tem uma penca de manifestações aqui. Eu não falo mais, já fui xingado pelo Chicão, eu não vou mais ser xingado de novo. Eu não vou mais falar. Eu não vou falar mais, não me pergunta mais nada. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar porque é uma coisa muito importante que vocês estão aguardando, que vocês vão gostar de saber. Quero falar sobre a clínica odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que tem mais de 35 anos de experiência em reabilitações com implantes e é referência no Rio Grande do Sul, onde a sua estrutura conta com 6 andares completos de equipamentos moderníssimos e exclusivos, com especialistas experientes que têm como objetivo atender com dinamismo, otimizando o tempo de tratamento, pois eles contam com equipamentos da CAD/CAM 3D, onde muitas vezes nem é necessário fazer uma moldagem das suas arcadas e sim apenas um escaneamento moderno, atual, trazendo conforto e agilidade no tratamento e, em muitos casos, os pacientes, em uma única consulta, realizam o tratamento completo. Portanto, se você procura experiência, procura agilidade e dedicação, invista em você e tenha o sorriso que merece. Você liga para o 51-3204-3204 e agenda o seu planejamento com a equipe do Doutor Sorriso. Carla, tu queres falar? Aqui manifestações do nosso WhatsApp, 999-777-001. Boa noite, Carla. Triste história do menino Juan. Eu soube pelas redes sociais. Infelizmente, ninguém comentou na mídia, pois é de uma família de classe média baixa, fica a pergunta dele. Boa noite, senhora Carla. Eu soube dessa barbárie por meio da internet. E não estranhei a falta de repercussão na mídia por conta de as criminosas serem do movimento LGBT e tal, é o Alexandre. Bom, praticamente todas as mensagens, as pessoas ou ficaram sabendo pela internet ou não sabiam, com exceção de uma mensagem que disse que ficou sabendo por uma grande emissora, mas só por essa grande emissora. Outra, a dona Mara Aguiar também ficou sabendo, mas ficou sabendo aqui da nossa emissora de rádio através do Conexão Pampa. Mas ela levanta uma outra coisa. Será que é porque foi um casal LGBT? É exatamente isso que as pessoas estão falando. Da mesma forma, o Márcio Gonçalves, entre outros, o Osmar de Caxias do Sul disse que não estava sabendo de nada. Oi, pessoal, eu nem fiquei sabendo da morte desse menino e olha que eu sou ligada em tudo que é noticiário, Lígia de Porto Alegre, e são, assim, as manifestações. Conexão com relação Pampa, ao caso Juan. Conexão Pampa é o programa da Rádio Pampa. Barcelos. Sim, não, eu Conexão Pampa é à tarde, o Rafael Marconi. Não, mas é a rádio. É do Marconi. Já que nós estamos falando de mulheres, vamos falar coisa legal de mulheres? Vamos falar sobre futebol feminino, Ana? Vamos falar, porque o Brasil estreou com goleada 3-0 sobre a Jamaica, num jogo que foi emocionante, porque o Brasil vinha de 9 derrotas seguidas, até abriu mão do último amistoso para conseguir ter tempo de arrumar a seleção brasileira, e parece que deu certo. O Vadão ainda continua insistindo no 4-2-4, que tira bastante a criação do meio de campo da seleção feminina e tira também uma das jogadoras, a Andressinha, que atua muito bem na criação, mas não tem espaço no Vadão. Fica a crítica porque a Jamaica, por mais que foi uma vitória significativa, não é a melhor das seleções que está disputando esse Mundial. Lembrando que o Brasil tem outros compromissos com a Austrália e a Itália, que são potências no futebol feminino, e as meninas têm uma grande responsabilidade. O objetivo era fazer score de gols, porque todos os primeiros e segundos lugares das chaves passam e os 4 melhores terceiros lugares, eles se classificam para a próxima etapa. Então o Brasil
Brasil precisa fazer saldo para, quem sabe, conquistar uma vaga na próxima etapa da competição, que já tem 88 mil ingressos vendidos com antecedências. A final e semifinais já estão esgotados, então um sucesso, a maior edição que acontece. E uma informação muito legal, Mari Barcelos talvez goste, que é a Formiga, que é a jogadora que mais disputou, 41 anos, mais disputou Copas do Mundo, tanto entre os homens e as mulheres, já são 7 mundiais. Tu acredita que 150 jogadoras que disputam a Copa do Mundo da França, elas não eram nascidas quando a Formiga disputou a sua primeira Copa do Mundo, então legal. Um dado muito legal. E a última vez, talvez, a gente consiga ver a Cristiane, que fez os 3 gols num hat-trick extraordinário. Ela conseguiu fazer hat-trick. Que isso, dona Mari? O Cristiano Ronaldo é o rei dos hat-tricks. Agora, dona Ana. E claro, o Chicão vai falar mais depois do Cristiano Ronaldo, que venceu a Liga das Nações. Sim, mas o nome dela diz Formiga, ela carrega um peso maior que ela, né? A seleção inteira, às vezes, nas costas. A marcação da seleção é tudo na Formiga. Vamos falar assim. Não, eu acho que a Ana também... Acabou de passar para ti, ela disse que tu tem mais a falar. Eu acho que ela tem mais a ver que eu. E ela e o Vitorino, que aquele dia, inclusive, quando eu fui falar de futebol, o seu Vitorino educadamente me rifou. Quando ele falou 20 minutos numa linguagem assim, pernóstica pra caramba, de Sérgio Moro, em nenhum minuto eu interrompi, porque eu tenho elegância. Então, eu passo a palavra para ela e para ele. Bom, mas não posso deixar de falar, porque Cristiano Ronaldo merece ser saudado. Portugal ganhou um título, a primeira vez que foi disputada a Liga das Nações em Portugal, no Estádio do Dragão, em casa. Cristiano Ronaldo colocou mais uma taça no seu currículo, se tornando um jogador mais do que extraordinário. A gente fala, o robozão parece que dá certo, né, Chicão? Porque é extraordinário com a idade que ele tem, o desempenho que ele tem dentro de campo. Ele literalmente leva a seleção portuguesa nas costas, mas ele tem toda a capacidade. A senhora é fã do Cristiano, né? Renata? Veja a senhora falar com muita emoção. Porque eu vejo a dona Ana falar com muita emoção. Disciplinado. Eu acho que a disciplina, o trabalho duro, tu te dedicar, tu estudar, tu treinar, sempre vai te levar a coisas positivas. Ele é o máximo exemplo disso. Todo mundo vai embora e ele continua treinando. Bom, então agora assim, ó, já que... Mas deixa eu só fazer uma correçãozinha. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que o rapaz, aquele que matou o ator da... Sim, não foi preso, né? Que ele não está preso. Só que eu vi na notícia popular do Estadão. No Estadão diz que ele foi preso, foi detido no interior de São Paulo. Bom, e agora não daí ai, coitado, olha a cara. Ai, esse é o assassino, esse é o suposto, porque aí tem que dizer suposto assassino. É aquele diretor da Globo, qual é o nome dele? Parou, guri. Não, o Denis Carvalho. Eu me lembro dele. Tá, agora eu vou acabar com a alegria de vocês. Vou acabar com a alegria de vocês. O Gilmar Haddad, agora vou ler assim, corridinho, tá? O seu Sérgio Severo diz assim: boa noite, mesa intelectual. Não foi ele que diz isso. Ele nos achincalha. Magda, são vocês mesmos? Ou é o programa do Datena? Coragem, assumam um erro. Vocês apostaram e perderam. É muito bonito dizer erramos. Eu vou ler, depois vocês se esbravejem, tá? Senão eu não vou ler as pessoas e eles nunca mais vão escrever. Tem uns aí que seria bom não escrever. Não interessa, eles acham a mesma coisa. Que não seria melhor tu não dar a tua opinião. Então a gente tem que respeitar. Mas é verdade. É só mudar de canal, não diz isso, Vitorino. Isso não é uma coisa legal. Muda. Fica aqui com a gente. Não pode. Caso do menino, os meios de comunicação, ser também LGBT. Erni Klasma, menino Juan, Karen... continuo falando. Edmundo, OAB Nacional é uma organização contra o Brasil e os brasileiros. Boa noite, dona Magda. O Chicão tem razão. No Brasil não dá para ter democracia. Já passou da hora de um general sair do quartel com uma divisão de infantaria, cercar o STF, o Congresso e parar com essa palhaçada. Boa noite, diz o Ismar Santos, para todos, em especial para aqueles que defendiam o juiz Sérgio Moro e o Dalton Dallagnol. Que vazaram áudios, não cumpriram um habeas corpus de segunda instância do TRF e de férias em Portugal, Moro descumpriu a lei e agora estão colhendo o que plantaram. O seu João Francisco de Oliveira, então, esse chega a tá salivando. Como um advogado pode falar uma besteira dessas? Não dá mais para assistir o programa com esse petista e agora com a Aninha, que nada acrescenta. Com esses dois, o programa cai em credibilidade. João Paim, mas é assim. Caso Moro, pergunta aos advogados da bancada o seguinte: áudios roubados... Mas sobrou para Ana, porque sempre sobra. Áudios roubados por um hacker podem ser usados pela justiça? Não. Ou só com uma ordem judicial para escuta... que a escuta é válida, o João Paim, a Denise de Bagé.
Para aí, Gilmar, boa noite. Esses políticos são um lixo. Agora começou. O senhor Marcelo Denisson. O senhor Vitorino, qual o problema do outro ser casado não sei com quem? Não sabia que a vida pessoal das pessoas estava em questão. O Zeca. Não é a vida pessoal, Mas tu disse que era marido sim, não sei eu quem. tô falando Mas é o parentesco. Eu estou falando da ligação. Se fosse irmão do deputado, eu diria do mesmo jeito. Se fosse filho do deputado, eu diria do mesmo jeito. Eu pedi para vocês agora, ouvirem. Se o senhor for ofendidinho... Eu pedi para... Bom, olha, o preconceituoso é o senhor. Se depender dessas respostas, o nosso programa vai de pau a pique. Boa noite. Com tanta explicação técnica do Sérgio Moro, não sei se são denúncias falsas. Emilson Almeida, doutor Ruschel disse bem, mas hoje à tarde ouvi uma procuradora em entrevista falando que é normal troca de informações entre os poderes. E as falas podem estar em montagens de fatos. Doutor Ruschel, vá com calma, mas respeito a opiniões. Magda, do assunto do Moro, tem gravação? Áudios? Só o que eu li foram textos e não sei o quê. Sérgio Severo, o Moro disse que não tinha nada lá. E cuidado com o ataque ad hominem, como é que é? É feio, Sérgio Severo. Foi eu aqui que tô atacando agora, Gustavo Vitor. E assim vai, tem umas coisas horríveis, cabeludas. Eu preciso mandar um abraço, porque eu fui sábado no aniversário da Ana. Cheguei lá com meu violão, minha caixa de som, meus microfones, tudo, instalei tudo. Ia cantar no aniversário do meu querido amigo Felipe Nadalon e a sua esposa Tatiana Nadalon. O que fiz? Liguei 220, estourei tudo, dona... Arrebentei tudo. Aos pais, o Antônio e a Nívia Nadalon, que era receberam 110 com muito e tu carinho. não, era 220, tu ligou 110. Eu botei ali, dona Sal, eu só vi o puff, e foi uma caixa de som, foi uma mesa de som, foi tudo, e aí logo tu... Fui cantar pras paredes, dona Magda. Logo tu, mas não cantou a capela, não aproveitou? Não saiu nada. Obrigado, Felipe, um abraço, querido. Então, aproveitando os beijos e abraços, eu estive num supermercado hoje à tarde e recebemos muitos carinhos de muitos telespectadores, por ter sido vários. Eu deixo aqui um beijo geral a todos e lembro apenas que a dona Magda, que é também Magda, te mandou um abraço, disse que é super fã do programa e que pede muito para que tu não trate mal o Vitorino. Ah, mas a senhora viu, dona Xará? É difícil. Xará, as pessoas, olha como ele ofende as pessoas. Ofende os coleguinhas, ofende as pessoas. Eu tenho que, de vez em quando... Ela quer mil para me dar a palavra. Não, é assim, ó, eu tenho que ler. Não precisa prova, é só dizer aqui que ela quer mil. O que acontece? Os nossos telespectadores escrevem e se manifestam e eles querem que se reproduza, porque senão eles não vão participar. Aí nós vamos ficar a ver navios. É sempre a mesma petralhada. Não, tem gente diferente, mas não importa. Ele é aquela pessoa assim, ele morre afogado, mas não admite, entendeu? Que foi para onde não deveria ir. Mas cada um sabe das suas coisas, amiga Magda, minha xará. Já que mandaram beijos, eu quero mandar beijos também para a Clésia e o Cione. O Cione é motorista de aplicativo. Hoje me pegou, já dei um xingão nele, porque eu estava no lado da 24, ele pegou lá do outro lado da 24. Eu digo, mas no meu tempo o aplicativo parava aqui. E ele ouviu de lá, para tu ver que eu tenho essa voz de gasguita louca. Coisa fina. E eu quero contar para vocês de uma corrupção na festa junina de um colégio muito conhecido, daqueles dois grandes, sabe, que ficam entre as figueiras? Pois é, fizeram uma festa junina e a direção da escola fez um controle total nas crianças que estavam trabalhando, porque tem aqueles prêmios, quem ganha o primeiro, quem ganha o segundo, quem ganha o terceiro, com presentes diferentes. Senhoras e senhores, em todas as festas juninas, os pais das crianças tentam forjar e tentam pagar pelo prêmio que eles querem que o filho ganhe. Eu não estou inventando. Isso eu ouvi da mãe de alunas que a filha estava lá fazendo isso e o colégio alertou, não caiam em propina. Bom, as manifestações não param. Bom, esse respeito do Sérgio Moro, então, Sim. É o que tem para os dois lados, apoiando o Vitorino, apoiando o Ruschel, enfim. Mas o João Amorim definiu exatamente o nosso momento. Boa noite. Tá difícil viver nesse país. Estamos dando murro em ponta de faca, sufocados na corrupção e anestesiados na maldade humana.
João Amorim. Essa é a nossa situação. Meu Deus, o seu Carlos Justo, Paulo, por que o senhor diz isso para mim, seu Paulo, seu Carlos? Eu já lhe ajudei num monte de coisa, já li esse seu e-mail sobre acessibilidade na faixa na Protásio Alves, que a IPTC respondeu, tu não mandou para ele a resposta? A produção, então, não mandou. O senhor me desculpa. Eu pedi para mandarem um e-mail, porque eu daqui não posso mandar e-mail para o senhor. Mas não me xinga, por favor. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu vou lhe dar o endereço de quem o senhor tem que xingar, que é outra pessoa, não sou eu. Fala, Ana. Vamos falar também sobre algo que dá dor de cabeça ao torcedor colorado. Porque o sorteio da Copa do Brasil aconteceu nesta segunda-feira, às 3 horas da tarde, e o Internacional acabou sendo sorteado junto ao Palmeiras. O Palmeiras, que é o grande favorito do Campeonato Brasileiro, tem um time extraordinário que já foi exaltado por diversas pessoas e também comentaristas, especialistas no assunto. Então, o Internacional, depois da Copa América, o encerramento, depois de estar em Atibaia, fazer uma pré-temporada, vai ter que se preparar muito. O dever de casa de Odair Hellmann vai ser enfrentar o Filipão e a sua máquina palmeirense. Já o Grêmio foi bem mais tranquilo, vai pegar o Bahia, mas também não é nenhum jogo jogado, porque o Roger está no Bahia, atualmente é o técnico comandante e é o fantasminha camarada de Renato Portaluppi, porque muitos associam os seus títulos, a sua qualidade, ser chamado o melhor futebol do Brasil, pelo trabalho que o Roger deixou no Grêmio, e o Renato só azeitou a máquina e transformou o Grêmio aí no Papa Títulos, como foi conhecido durante muito tempo. Então estão definidos, sorteados. O Internacional, então, começa decidindo fora, e depois a decisão final, né, da classificação vai ter que talvez reverter o placar ou segurar lá no Allianz Parque, onde o Palmeiras é absoluto, vai ter que então segurar o resultado para decidir em casa. Já o Grêmio acontece o contrário, se não me engano, começa em casa e depois vai para a Bahia para decidir a classificação. Posso lhe fazer uma pergunta? Por que o Palmeiras sempre ganha no pênalti no finalzinho, hein? Aí já não sei. Tem o VAR, né? O VAR tá incomodando as pessoas, tá dando dor de cabeça, tem análise de vídeo. Eu sou colorado. Eu hoje tive a felicidade de ser convidado pela Rádio Grenal às 8 horas da manhã. Como é que é o nome do programa, dona? O das 8? Do REC? Do REC. Do programa. Todo mundo só conhece como programa do REC. É o programa do REC. E o nosso querido Thiago. E eu agradeci a produção, dona, porque eles esperaram o Grêmio sair da zona de rebaixamento e aí me convidaram. Nós botaram na saia justa. Muito obrigado. Te pouparam, foram queridos contigo. Muito legal, um bate-bola ali. Tava o doutor Vitor Saideres, ex-conselheiro da OAB, também representante internacional, ilustre conselheiro colorado. Então foi um debate muito, muito bom nível, fazendo perspectivas de Grêmio Internacional na Copa do Brasil, Dana. Bom, olha aqui, é impossível não continuar falando sobre algumas coisas aqui. Em especial, o que causou uma celeuma e uma gritaria aqui nesse programa. Como colega dos advogados da mesa, não posso deixar de manifestar que me causa espécie a opinião do doutor Vitorino em achar normal os contados de Ministério Público e juízes que estariam lado a lado. Não. Existe uma relação triangular entre advocacia e Ministério Público e, no topo, o juiz deve ser imparcial. Existem conversas e consultas de advogados a juízes que realmente devem nos atender. Mas o que foi revelado nos chats, se restar provada a veracidade, é que o juiz Sérgio Moro conduziu a prova em favor da acusação, inclusive ordenando melhor estratégia de atuação aos procuradores. Isto é inequívoca mácula da imparcialidade do magistrado da causa, que deve ser impedido. Por fim, esta conduta é, de acordo com a posição da OAB Nacional, um deboche a todos nós advogados, que primamos pelo nosso árduo trabalho na defesa de nossos clientes. A propósito, um representante do site disse que o que foi divulgado corresponde a 1% do material que eles têm, inclusive em vídeos e mais conversas que serão divulgados nos próximos dias. Assina este e-mail, sem pedir sigilo, a doutora Tatiane Deix Coco. Doutora Tatiane, a senhora fez julgamento sem provas, né? A senhora está criticando, a senhora como advogada não deveria julgar sem provas. A senhora está julgando com base em frases soltas num site. Então, quem é que está errado aqui? Me surpreende a senhora como advogada ter uma posição como essa, mas enfim... Sérgio Severo diz o seguinte, ele primeiro faz uma reclamação do tratamento que o Vitorino deu para ele, que eu não li, e aí ele disse, Magda, veja pelo lado bom.
Tem 2 alunos meus de engenharia que estão assistindo vocês e comentando meus comentários. Arranjei uma audiência qualificada. Abraço a todos. No Natal deste ano, prometo uma caixa de vinho para toda a bancada. Assinou Sérgio Severo. Guarda esse e-mail aí, dona Magda. Mas, senhor Severo, eu vou começar a dar pitaco nos cálculos aí da ponte. E o senhor doutor Severo não precisa esperar o dezembro. Podia mandar já, né, dona Magda? Nós tomamos agora no inverno. O Mário Lima diz, o Mário, que é o nosso telespectador aqui. Não é amigo de nenhum de vocês, é nosso telespectador. Mais de 100 juristas pedem afastamento de Moro e Dallagnol. E o senhor Vitorino faz um discurso destes. Vai entender, diz ele. Saudações, Mário Lima. Ele não te ofendeu. Seu Mário, o senhor sabe quantos estão pedindo o não afastamento e que o Moro fique lá onde fique e o Dallagnol fique lá também? Muito mais do que 100, pode ter certeza. Olha, dona Ruth Marisa Machado. Boa noite, bancada maravilhosa. Adoro todos vocês, não percam um programa. Só gostaria de esclarecer que óculo é sinônimo de lente. Portanto, acredito que o certo seria os meus óculos e não o meu óculos. Acontece que óculos é uma peça só. Sempre são 2 óculos. Um grande abraço. Esse, com certeza, é o melhor programa ao vivo do Brasil. A senhora quer dizer, dona Ruth Marisa Machado, que os que não são ao vivo têm melhor que o nosso? Não é verdade. Vou pesquisar com o meu... Gostei da aula de português dela. Como é que é? É meus óculos. Meus óculos. Sim. Não se diz meu óculos. São 2? Não, meus óculos. Meus óculos, sempre meus óculos. Dona Magda, posso dar a notícia? Claro, mas eu estou... Pode. Posso dar a notícia? Não, é porque é uma complementação da notícia que também dei a semana passada. Vocês lembram que eu disse a questão dos flanelinhas na Orla Atlântida? Eu estou monitorando lá. Sim. Porque eles levaram o primeiro susto, saíram tudo e esse fim de semana o que fizeram? Voltaram para lá. Normal, né? Normal, com a tabela atualizada. E aí, a gente já explicou o que era. Eles estavam cobrando de 5 a 20 reais, estavam hostilizando as mulheres, ameaçando. E aí a polícia deu aquele primeiro susto, eles saíram, mas voltaram. E a polícia, novamente, então, voltou ao local e fez 2 apreensões, dona Magda, chamando a atenção que 2 pessoas estavam foragidas, inclusive com mandado de busca contra si, por condenação. Então, foram presos esses 2. O que a brigada pede a todos nós que lá frequentemos é que eles não podem estar em todos os lugares. Então, que nós façamos as denúncias. Se tu fores lá e estiveres desses lugares e sofreres alguma ameaça, que tu ligue, então, pelo 190, comunique que eles comparecem no local, então, e fazem a investigação. Então, que a população colabore com a brigada militar no cuidado da nossa orla lá. Mano Barcelo. Eu vou, então, com os meus aniversariantes de hoje. A primeira aniversariante foi uma grande cantora, uma mulher cheia de problemas, viciada em álcool, drogas, etc., chamada Judy Garland. Judy Garland foi uma das maiores estrelas de Hollywood, uma grande cantora. Seu Over the Rainbow, o Mágico de Oz, foi uma das músicas mais tocadas e tocada até hoje. As grandes rádios americanas. Os americanos adoram as coisas do passado e eles prestigiam as pessoas que foram seus ídolos, né? Aqui, ninguém lembra mais quem foi Cicrano, quem foi Beltrano, etc. E a Judy Garland, além de ter sido uma estrela de cinema, é mãe da Liza Minnelli, que hoje também está com uma saúde deteriorada, e foi casada com Vincent Minnelli, que foi um grande diretor de cinema, Judy Garland, que morreu antes de completar os 50 anos. Infelizmente, foi isso que aconteceu com ela. O segundo aniversariante de hoje, um dos mais expressivos cantores da bossa nova, João Gilberto, completando hoje 88 anos de idade, João Gilberto. No ocaso da sua vida, tendo que viver de favor num apartamento de um amigo no Rio de Janeiro, não tem dinheiro nem para pagar o condomínio, nem para comprar os seus remédios. Ele está muito debilitado emocionalmente, mentalmente, etc. Né? Ele foi interditado pelos filhos, né? Foi, porque não tem mais condições. Ele tem uma ação contra uma grande gravadora de milhões de reais que reutilizaram, relançaram os seus álbuns, inclusive nos Estados Unidos. Para quem não sabe, João Gilberto fez sucesso na época da bossa nova, no auge da década de 60, nos Estados Unidos também, né? Então ele tem milhões para receber, teria assinado um acordo. Isso é uma confusão jurídica muito grande. E o Olívio Dutra, que foi governador do estado, prefeito de Porto Alegre,
a quem não conheço pessoalmente, mas tenho uma admiração pelo seu trabalho. Não, tu não conhece ele pessoalmente? Não, nunca falei com o Olívio Dutra. É uma pessoa espetacular, eu sei super que ele é uma querido. pessoa correta. Eu sei que já vão falar do caso da Ford, né? No caso da Ford. Não, nós estamos falando da pessoa. Sim, é isso que eu quero dizer. Justamente, eu quero dizer que eu considero ele uma pessoa correta. Olha de lotação. Foi assaltado lotação esses tempos. Entrou lotação, levou uma coronhada. O cara reconhecido uma coronhada. Olha, dá uma coronhada no Olívio Dutra, o cidadão que está completando hoje. Quantos anos ele está completando? Onde é que está o Olívio Dutra? Eu perdi aqui o Olívio Dutra, né? O Olívio está com quase 80. Ele está fazendo 41, nasceu em 41, 78 anos no dia de hoje. 78 anos hoje. Bia Lessa, que é uma atriz e diretora teatral brasileira, completando hoje 61 anos de idade. Elizabeth Hurley. Elizabeth Hurley era noiva de Hugh Grant. Lembram dele? Era uma mulher belíssima. E terminou o relacionamento com ele quando ele arrumou uma prostituta chamada Divine Brown, nunca esqueci do nome dela, que foi surpreendido pela polícia de Nova York fazendo sexo oral dentro do carro. Então ele foi preso. Foi preso. Na Califórnia, a prostituição é crime. Sim. A moça era uma prostituta. Se essa moda pega aqui no Brasil, não tem cadeia. E a Divine Brown, né, Marne? Porque a Califórnia é o maior núcleo de produção pornográfica do planeta. Portanto, a prostituição... Não foi em Nova York ou foi em Los Angeles? Não me lembro. Acho que foi na Califórnia. Não, foi Los Angeles, na Califórnia. Mas então, ia acontecer, ele ficou escandalizado e ela terminou imediatamente o relacionamento de muitos anos. Ela é uma mulher muito Fez muito bonita. bem, Marcelo Marne. O senhor acha? Ela fez muito bem. A traição não pode ser aceita de forma alguma. Aquele filme que ele fez com a Oi? Com a Julia. Desculpa. Sobre a traição? Oi? O que o senhor disse? Eu não estava prestando atenção, desculpa, eu não entendi. Mas o seu Mari repisou uma questão aqui, a qual eu faço eco. Eu não entendi, eu estava distraída. Qual é a sua... Porque esse senhor estava sobre o manto do matrimônio, dona Mari. Sobre. E foi trair a sua consorte com a prostituta. Isso aí não se faz. Foi colocado... Então, isso não se faz. Então o Ronaldo Fenômeno está queimando horrores. Agora, Marne, o cara namora a Elizabeth Hurley. E aí pega... aquele troço. Cuidado. Isso é uma barbaridade aí agora. A Mila Christian, atriz brasileira, está de aniversário hoje também. A Mariana Kuffer, que é uma atriz, cantora e modelo brasileira. São esses aniversários, mas eu só queria falar a respeito de dois falecimentos hoje, são pessoas que já foram embora. Luiz de Camões, o grande pai, aliás, o prêmio Camões, que esse ano foi dado ao Chico Buarque de Holanda. Então, Lisboa, que vai ser em Lisboa, entregue em Lisboa, eles não querem constrangimento, que não fale de política. Todo mundo sabe que ele não gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro não gosta dele, né, do Chico Buarque de Holanda. Então, eles estão tendo um cuidado em armar para que no outro ano Vou mandar pro Sedex. Isso é um escândalo. Não, é 100 mil euros, né? 50 mil euros paga o Brasil e 50 mil euros paga o governo português, ou o ministério, não sei do que. O Antônio Gaudí, né? Antônio Gaudí também, aniversário de morte, Gaudí, Museu Gaudí. Bom, são esses, então, os aniversariantes hoje. Pois não. Para quem curte, né, MPB, ou quem não conhece, principalmente quem não conhece João Gilberto, existe uma série no Netflix chamada Coisa Mais Linda, que retrata, né, a história do Rio de Janeiro, na época da Bossa Nova, do surgimento, Então é muito bacana, porque é a história de 4 mulheres que viviam, né, numa época onde tudo era muito complicado para as mulheres, e é legal ver as batalhas delas, quem quiser, e principalmente muita música boa, João Gilberto, temos aí diversos nomes da música popular brasileira na série, e foi muito bacana conhecer esses nomes, né, através da produção. Agora, é chocante ver alguém como João Gilberto terminar numa situação tão deplorável, né? O que acontece que uma mente, um coração tão especial, tão sensível, que entregou tanto para o nosso país, ele deixou realmente um legado a todos nós e termina nessa situação. É chocante, né? Não, eu queria, no fim, porque talvez não possamos explorar o tema com a profundidade, porque eu tenho supérfluo, mas achei muito interessante. Tema, por favor. É que o governador mandou fazer um estudo, o seu secretariado da Fazenda fazer um estudo para a simplificação dos impostos. Então, foram criadas 30 medidas, por isso que eu disse que eu vou aprofundar ainda, porque ela por hora é um projeto, são 30 medidas onde ele
vou chamar de um imposto único, mas ele quer simplificar. A tese do governo estadual seria de que muita gente que faça a nota fiscal e o governo encaminhe a cobrança, para que tu só vá e pague os impostos, numa metodização mais simples. Então, esse processo está em andamento. Se imagina economizar mais de uma folha por mês em valores, que seria quase que a economia de uma folha no ano, só na simplificação dos tributos. Então eu vou me aprofundar na matéria, a doutora Roberta tem certeza também, e vamos ver se a gente traz ao longo da semana para esmiuçar a questão. Sabe que a Ana falou, né, dessa série Coisa Mais Linda e de toda a batalha que as mulheres e tal, e eu vi uma campanha no Instagram de uma marca bem conhecida, não aqui de Porto Alegre, de São Paulo, uma marca de roupas e tal, e a campanha deles esse ano pro Dia dos Namorados é: mande a sua foto que a marca tal vai presentear enfim, o casal. Não é o casal, gente. A campanha trata de um amor de 2, um amor de 3, é o tal do poliamor. Então, parte de Que Coisa Mais Linda. Qual era a época do Que Coisa Mais Linda? Década de 40. Década de 40. E estamos agora em 2019 falando de poliamor de uma forma absolutamente aberta. Dos 2, dos 3, de 2. E aí a foto é exatamente 2 mulheres e um homem como um poliamor. Excelente representante. Sugestão, Mas pode ser 2 homens e uma mulher também, querido. Também pode. O senhor está com alguém? Mulheres, pode ser de 4. Eu também não. Então nós estamos sobre. Tem gente com 4. Tem gente com 4, né? Tem gente com 4. São as diferenças. E ainda mais Que Coisa Mais Linda, né? Uma série brasileira que ela trata bastante sobre essa realidade e desses universos, porque na época, claro, pela questão histórica, mas poucas pessoas desconhecem que as mulheres não podiam fazer saque nos bancos, elas não poderiam abrir negócios, elas não tinham a possibilidade assim só nem... com a autorização do marido. E de fato... do pai. E do pai. E ela teve, então, que forjar uma assinatura inicialmente para conseguir construir um negócio dela, porque o marido tinha roubado toda a grana dela. Ele foi no banco um dia antes de ela chegar na cidade, retirou todo o dinheiro que ela tinha ganhado, porque ela casou, o pai deu um dote na época. E o dote foi, então, saqueado pelo marido dela e ela ficou com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que por isso Como é que uma mão na frente até hoje. Sem dinheiro, sem expressão da dona. Mas nem uma notinha pra colocar na O frente. adiantado da hora dá uma liberalidade à bancada. Eu não entendi. Uma mão na frente. Mas eu vou dizer uma coisa, isso não é da década de 40. Eu acho que isso até hoje a gente diz isso. Pô, coitado, ficou com uma mão na frente e outra atrás. Quer dizer, se tapando com a mão, porque... Não tem nenhum... Se fosse um homem, ficaria só uma mão na frente, dona. Pois é, o quê? Por quê? Não sei. Tem que tapar atrás. Tá aí atrás, não. Não, claro que não. Uma mão na frente e Seria outra uma mão atrás. na frente e outra atrás. Pois não. E nós ainda falta a mão, porque partes ainda tem dentro das coisas. a parte de cima. Faltaria a terceira mão ainda, dona. Tá, mas já que vocês estão falando em muita mão, aberrações e barbaridades, Mão de obra. eu quero contar para vocês a história de uma festa junina que aconteceu agora, neste final de semana, num colégio bastante conhecido, enfim, bem conhecido. E teve uma festa junina. Então, aquele colégio, todos os anos, tem uma festa junina. E esse ano, a direção, os professores, doutrinaram muitos alunos, conversaram muito com aqueles alunos que iam ficar responsáveis pelas barracas, pelos jogos, pelas coisas, para que não aceitassem nenhum tipo de coação ou agressão, não, mas... Suborno. Ali. Suborno, pressão para trocar os presentes das barraquinhas. O que acontece? Tu faz o tiro não sei o quê, eu tiro não sei o quê. Para quem faz mais, o primeiro presente é um copo vazio. Para quem tira o primeiro lugar. Para quem tira o segundo lugar, é um copo quebrado. E para quem tira o terceiro lugar, é um copo de plástico. Então, os pais, não querendo que os seus filhos se frustrem e não querendo que o filho leve um copo de plástico, começaram de uns anos para cá, nessa escola, a tentar convencer com grana quanto custa. Eu quero comprar esse prêmio para dar para o meu filho. Suborno na escola, 10 anos, 12 anos, 13 anos, feito pelos pais
Imagina para a que os mensagem seus que filhos ficam pelos pais, para que os seus filhos não ganhem o copo. Quer dizer, ensinar o filho a tirar o primeiro lugar, a tirar o segundo, não. Ou ensinar o filho a entender que tu pode ser o primeiro, o segundo, pode ser terceiro, também não. Gente, e aí a gente discute outros tipos de suborno no nosso país? Dona Mãe, talvez a gente faça o link de como nós começamos o programa hoje, tratando daquelas aberrações. Isso bem. Talvez tenha a ver o link com tu trazendo as crianças, quando os conceitos que tu passa a crianças de 9, 10 anos seja isso. E pessoas esclarecidas, pessoas que tiveram a oportunidade Sim, o colégio de que a Dona estudar, Magda pessoas cita que tiveram, né, a oportunidade da educação. No entanto, estão passando valores completamente desvirtuados para os seus filhos. Carla, eu continuo Essa é a nossa insistindo, juventude. essa sensação de dívida de que os pais que trabalham hoje, pai e mãe, 24 horas por dia para tentar dar o sustento, eles criam Mas não são, pra não é desses uma pais que nós estamos falando. Não, mas a sua ausência, Dona Magda, A ausência é outra a sua coisa. ausência, seja por forma direta ou indireta, é essa compensação da ausência através do dar, do comprar e essas coisas. É muito E difícil de não dizer não para as frustrar. crianças O hoje. problema é assim, hoje em dia, não quero frustrar. É isso. Ele não pode se frustrar, não tem que se frustrar. Tem que se A vida frustrar. é feita de frustração. Outro dia me Senão perguntou- vai se frustrar depois e não vai saber lidar com o sentimento. Isso, que acontece com a aí é juventude como abrir o hoje. programa hoje, cara. Por isso que eu fiz o link. Isso aí. Esse final de semana até me perguntaram como é que eu consigo dar limites para minha filha. E foi uma reflexão que eu não tinha me dado conta. E o que eu respondi foi o seguinte: eu tenho tanta certeza que ela sabe que eu amo ela, que eu não tenho problema nenhum de frustrar ela. Problema nenhum que ela perceba que eu não tô nessa vida para agradar. Eu tô aqui para educar. E vai ter situações em que ela vai gostar, vai ter situações que são inegociáveis. Porque se alguma coisa acontecer com ela, a primeira coisa que vão perguntar: cadê a mãe? Então, eu acho assim, talvez o que a gente está percebendo é um questionamento sobre questões muito Morais, básicas, né, né? gente? São morais, E inclusive. eu acho que, assim, tu sair às vezes de um evento onde a tua filha não conquista aquilo que quer e sai sem aquilo que ela gostaria, é uma excelente oportunidade de educação, né? Então, É porque a vida, dúvida, né? eu acho, os meus Pra pais perder tiveram- e ganhar, as pessoas se superaram, não. Os meus pais tiveram muito esse ensinamento ao longo da minha vida, porque a gente fala assim, na vida real, quando a pessoa for pro mercado de trabalho, quando a pessoa entrar numa competição de emprego, porque essas frustrações a longo prazo, eu falo assim, e eu tive colegas na faculdade que se sentiam muito frustrados por receber, às vezes, o primeiro não de um professor na faculdade, uma oportunidade de emprego, de um cargo que não consegue conquistar de estágio. Então a gente vê assim, pô, eu tive tantos nãos ao longo da minha vida que quando eu perdi muitas oportunidades, fui rejeitada em processos seletivos, falei, tá, ok, vamos para o próximo. Eu tinha colegas que entravam em processo depressivo, queriam largar a faculdade, se achavam inúteis, porque eu sempre fui o melhor, eu sempre tirei 10, eu sempre... Falei, sim, mas num mercado tu vive numa realidade. Quando tu sai para a faculdade, essa realidade se aumenta em 1000%. Esses Quando tu conceitos passa são subjetivos, pro né? mercado de trabalho de fato formado, é 2000%. Eu, por exemplo, eu e o Ruxa só recebemos não. Só não. E já se acostumamos com os não, né? E já se acostumamos com os E não, tá né? tudo Mari? certo, Estamos tá tudo sobrevivendo já. Vê se nós estamos depressivos, eu e o Mário. Eu e o Mário estamos em forma. Feliz da vida. Sabem lidar com a frustração. O não fortalece. É difícil, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é sabe, dona difícil. Mara, a gente Até sabe. porque tu quer o melhor, né? Pro teu filho, pra todo mundo, que bom. Mas é assim, ó, como é que consegue ter uma mãe e um pai de um jeito e um filho, de repente, que é completamente diferente? Tem muita coisa aí em jogo. Então, assim, tem que ensinar, pelo menos, tentar ensinar a ser um bom cidadão. www.sul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Nele, você, durante 24 horas do dia, da noite, você fica bem informado. As notícias que estão aqui são atualizadas conforme vão evoluindo. E o que é melhor, você não paga absolutamente nada por esta informação. Para você poder ter acesso ao nosso sul.com.br, você só precisa baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. Tenham todos uma boa noite. Amanhã o Atualidades Pampa volta com o comando da Carla Krieger. Eu vou trabalhar durante 3 dias fora, mas depois no fim de semana eu tô de volta. Um beijo a todos vocês. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi.
e água mineral Itati.